Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo em Análise. Hoje vamos tentar algo novo, que é trazer um conteúdo bastante específico, mas muito útil ao momento em que vivemos. Devido ao conflito Rússia e Ucrânia, a pergunta que mais se faz hoje em dia diz respeito às razões do conflito. E apesar de não existir uma resposta exata, simples e bem concisa que traga isso de bate-pronto, eu sempre tenho a ideia de que vale a pena remontar alguns fatores do passado muito importantes que formam uma consciência. Então eu decidi que nesse vídeo aqui ia ser legal explorar essa cosmovisão russa. Então, tentar entender melhor por que e como a percepção russa perante seus vizinhos acontece. Tive que arbitrariamente escolher pontos da história importantes, tive que admitir a simplificação, acho que até mais do que devia. Então, é bem resumido, bem simplificado, para que seja uma ideia abrangente e capaz de trazer uma discussão relevante. Tem caráter histórico, caráter político e religioso, e eu espero que agrade a todos. Deixe os comentários abertos, quem quiser participar, fique à vontade. Então, aqui eu montei uma capa com as bandeiras da história da Rússia, da esquerda para a direita, de cima para baixo, até a última. E todas elas tiveram grandes marcos, né? Grandes acontecimentos que levaram a essas reformulações. Então, como eu disse, arbitrariamente eu tive que restringir muito o nível de análise. Então, me perdoem a simplificação e espero que tenha ficado bom. O que é cosmovisão? Uma palavra que até caiu um pouco na moda, as pessoas usam meio que indistintamente, mas eu fui buscar a definição do Ruais. Maneira subjetiva de ver e entender o mundo, especificamente as relações humanas e os papéis dos indivíduos e o seu próprio na sociedade, assim como as respostas a questões filosóficas básicas como a finalidade da existência humana, a existência de vida após a morte, etc. Visão de mundo. Ou seja, a cosmovisão é o que me faz entender o plano em que eu vivo, para que eu vivo e o que eu almejo. Então é importante entender que isso permeia a visão de indivíduos e quando esses indivíduos têm um poder muito grande, dos países também. Então, por que eu abordei esse tema? Porque a região onde fica a Rússia e seus vizinhos é onde ficavam os eslavos orientais. Tudo isso aqui é consenso histórico, ou seja, não se tem fontes confiáveis e diversas procedências que atestem, mas é a história comumente aceita. Então, os eslavos orientais eles se estabeleceram na região entre os séculos 3 e 8 depois de Cristo, sendo que o Estado medieval de Rus surgiu no século 9. Então, quais são os problemas desse estabelecimento geográfico, né? São regiões remotas de difícil acesso e eles não tinham um alfabeto definido. Então, além de serem cidades fragmentárias, né, quase tribais, a ausência de um alfabeto, a ausência de uma escrita, a ausência de um registro cria essa dificuldade de localização demográfica e geográfica. Então, aqui a gente vai usar o que é comumente aceito pela história. A primeira obra que trouxe um entendimento maior a respeito dessa região e desse povo chama Crônica Primária. Então, a Crônica Primária é a história da primeira formação política do povo eslavo oriental. Então, ele descreve muito bem a sede em Kiev, por isso que depois esse reino vai se chamar Rus de Kiev, ou Kiev Rus, e foi constituído entre 850 e 1110. A Crônica Primária foi escrita por volta de 1113. Atribui-se ao monge Nestor, que depois, inclusive, foi santificado na Igreja Ortodoxa, mas também é uma suposição. Estudos posteriores confrontam a versão sobre quem escreveu a crônica. Mas isso é um detalhe só para o nosso trabalho aqui. O que a crônica primária traz de importante? Ela traz a história de Rurik, que foi Rodrigo de Ladoga. Ele foi o fundador varengue da monarquia russa. O que é um varengue, né? O varengue ele vinha da região nórdica, ali da Suécia, muito provavelmente. Eram aqueles vikings de assalto, né, de guerreiros que obedeciam politicamente às ordens. E diz a crônica primária que ele foi convocado pelos locais para organizar
as cidades. Então, pela crônica, ele foi responsável pela unificação de mais de 500 cidades fragmentadas de eslavos por solicitação destes. E se pegarmos a longa árvore genealógica russa, fica muito aceito que ele tenha fundado a dinastia que perduraria até o reinado de Ivan IV. Ivan o Terrível, que foi o primeiro czar russo. Então, mais para frente tem um quadro que vai determinar e mostrar muito claramente o tamanho da árvore genealógica russa, mas é importante entender o que é o simbolismo aqui representado. Rurik, então, desde essa época, inaugurou uma linhagem que vai culminar no primeiro czar. Então, esse é o tamanho da árvore genealógica russa até o fim dos Romanov. Cada quadradinho desses daqui é um personagem importante. E ainda aqui em cima, nesse círculo que eu demarquei, aqui está ampliado, vocês vão ver que de Rurik tem as próximas gerações e chegamos a Vladimir I. Esse, sim, é o principal formador da cosmovisão russa. Quem foi Vladimir I? Foi o príncipe de Kiev responsável pela cristianização do povo de Rus. Ele governou a Rus de Kiev de 980 a 1015 e estabeleceu oficialmente o cristianismo ortodoxo como religião em lugar do paganismo. Então, Vladimir I ele teve uma longa trajetória para chegar ao trono. Naquela época, os embates familiares eram comuns, irmão matava irmão, tio matava sobrinho, enfim. Acontecia de tudo para o cidadão assumir o poder. E com Vladimir não foi diferente. Ele fez uma trajetória muito longa do norte ao sul, cheio de batalhas, e devido ao sucesso nessas batalhas, ele erigia vários templos pagãos, que era a religião costumeira daquele lugar. Só que ele fez uma aliança com Basílio II. Basílio II do Império Bizantino enfrentava uma forte oposição interna ao poder. Ele teve o trono, inclusive, clamado por outras duas forças políticas e precisava combatê-los. E pediu auxílio a Vladimir I, que mandou seus homens, mandou o exército e, dentre as negociações políticas, ficou acordado que ele casaria com a irmã de Basílio, chamada Ana. Então, nesse acordo do casamento, é implícito que foi solicitada a conversão de Vladimir e de todo o reino. O Império Bizantino ele era muito importante, ele era muito imponente e casou os interesses políticos. Aos mais românticos, que não querem admitir se o acordo foi apenas político em relação ao casamento. Então, eles mostram que Vladimir, inclusive, abraçou os valores cristãos de uma forma bastante abrangente, mesmo no processo de conversão. Ele começou a aplicar o cristianismo de uma forma absolutamente extrema, destruindo os templos pagãos, destruindo os ídolos que existiam, implantando escolas, implantando várias modernidades que estavam de acordo com os valores do cristianismo. Só como título de curiosidade, né, Basílio II é título como Bulgaróctono, assassino de búlgaros. Então, mais para frente vai ter um mapa que vai mostrar a definição das fronteiras e vai mostrar a importância dessa aliança não só na consolidação do território que seria a Rus de Kiev e futura Rússia, como também na segurança do Império Bizantino em relação ao resto da Europa do Leste. Então aqui, a Rus de Kiev, no seu auge, ocupava os territórios que são hoje a Ucrânia, a Bielorrússia e a Rússia. Aqui eu deixei marcadinho no mapa, esse verde é um pouco mais grotesco, né, um pouco ampliado demais, mas em laranja aqui do lado fica bem claro o tamanho da extensão de território que estamos falando. E aqui, o Império Bizantino, marcado em laranja ou marrom, vocês vão ver que em cima dele tem o Mar Negro. E no Mar Negro tem dois pedacinhos marcados aqui em cima, também em laranja ou marrom. Não sei como vai aparecer para vocês no vídeo. Aqui está a Crimeia. Então, essa sempre foi uma região muito importante, porque ela dá acesso ao mar de água quente. Fundamental para qualquer forma de navegação, expansão e acesso. Vou ressaltar isso porque mais para frente aparecerá novamente. Então aqui fica muito claro a posição do Império Bizantino entre terras muçulmanas e o resto dos territórios europeus na parte alta. Aqui num plano mais alongado,
Você tem em amarelo o Império Bizantino, a Rússia de Kiev em cinza, e o resto da construção europeia, o Sacro Império Romano Germânico, enfim. A questão religiosa ela sempre foi importante e determinante em muitos assuntos, e aqui não é diferente. Então, veja, olhando o mapa, como a cosmovisão pode fazer que a gente enxergue amigos ou inimigos. Enxergue o nosso papel, principalmente no caso de uma conversão de um reino, como foi no caso de Vladimir I. A destruição dos templos e signos pagãos, a reforma dos costumes de um povo inteiro, implicita que todos abracem novos valores. Então você cria uma unidade, você cria uma visão congruente de mundo, você cria essa unicidade de propósito. Então, desde sempre, a partir desse momento da conversão de Vladimir I e da cristianização ortodoxa do reino, fica muito claro que eles impõem a si mesmos uma missão de mundo, que está implicitamente e explicitamente ligada ao cristianismo ortodoxo. Qual é o exemplo moderno que usa esse gancho? Então, uma reportagem de 2018, onde ele traz uma celebração da época do batismo de Vladimir I. Então, fazia nessa época 1130 anos do batismo do príncipe. E ali o Vladimir Putin aproveitou o aniversário daquele momento histórico para repetir enfaticamente que a cristianização do grande príncipe da antiga Rússia de Kiev e de seus súditos também representa o ato de fundação do Estado russo e a raiz perene que nutre a identidade do povo russo e sua missão histórica no mundo. Ou seja, eu vou deixar um pouco mais de tempo para quem quiser ler aqui o slide, mas é importante entender que o marco do batismo e da conversão do reino todo significa que todos receberam o mesmo propósito e abraçaram a mesma causa. Então, a visão de quem propaga essa ideia, qual é? Aquele povo todo, Ucrânia, Bielorrússia e Rússia, são povos não só irmãos, mas intrinsecamente ligados por uma raiz histórica que determina o objetivo e a ação. Aí, em 2013, quando celebrou os 1025 anos da conversão da Rússia de Kiev, Putin esteve na Ucrânia, que era governada pelo Yanukovych, que era um aliado dele, vamos dizer, um regime amigo. A partir de 2014, com a crise ucraniana que levou à tomada da Crimeia, a intervenção direta na Síria, enfim, uma expansão na atuação geopolítica russa muito mais séria do que antes, essas ações se refletiram na geopolítica perante os outros países europeus que enxergaram uma Rússia mais agressiva, mais atuante, além de suas costumeiras posses, né, e possibilidades, e que levou, inclusive, ao recrudescimento das relações com a OTAN. No meio de tudo isso, aos discursos de liderança russa, a gente nunca pode desconsiderar a função do patriarca de Moscou, que é o Kirill. Se a gente for traduzir isso para o nosso ocidentalizar esse nome, ele vira Cirilo I, patriarca de Moscou. E ali, nesses discursos dessa época, o patriarca acentua os tons de misticismo patriótico, daqueles que exaltam a ortodoxia russa como alma e tesouro do orgulho do identitário nacional. O que quer dizer isso? Toda vez que um líder religioso que tem influência de poder, e não precisa ser uma teocracia como a iraniana, ele começa a trazer as ideias que permeiam o imaginário comum e a consciência coletiva daquele povo, já como uma pré-justificativa do que está por vir. Então, toda vez que um líder religioso com ascensão política começa a trazer as ideias místicas de unidade de povo, de unidade de propósito, como se fosse para unir os interesses em um caráter político e de ação, é porque algo realmente está para acontecer. E vimos isso diversas vezes no Ocidente. A gente sempre remonta às cruzadas, né? Mas não é nesse propósito direto das cruzadas. É que a mensagem aqui ela é um pouco mais subliminar. Temos povos de uma mesma origem, de uma mesma consciência, de um mesmo princípio, brigando. E aqui, como ele é o patriarca de Moscou, é a figura máxima dentro da Rússia, dessa igreja, ele diz claramente quem tem que prevalecer, a identidade do povo russo.
Aqui é uma citação mais longa, mas eu faço questão de ler porque é de uma reportagem muito boa. A conversão do cristianismo, Putin insistiu em seu discurso, aquele mesmo de 2018, tá? Foi o ponto de partida para o estabelecimento e desenvolvimento de uma identidade nacional russa, o verdadeiro nascimento espiritual que determinou a identidade e autoconsciência dos nossos antepassados, e também regou a prosperidade da cultura e da educação nacional, promovendo laços multifacetados com outros países. Inclusive, o protagonismo histórico do povo russo, de acordo com Putin, não tem a sua gênese nas vitórias militares ou nos impulsos hegemônicos, mas naquele evento de dimensões civis e poder espiritual transformador, que predeterminou o caminho secular da Rússia e teve efeito em todo o seu desenvolvimento global. Elogiando a sabedoria e previsão dos antepassados que escolheram o cristianismo de tradição bizantina, Putin também se concentrou sobre a figura do príncipe Vladimir, o guerreiro, que enfrentou conflitos cruéis e provas, e sob cuja liderança foram construídas igrejas, mosteiros, cidades, escolas e bibliotecas. Animado pela intuição que o cristianismo iria fornecer suporte moral e a base para consolidar a unidade e a identidade dos povos que habitavam a antiga Rússia. Então, a cosmovisão que abrange todas as ações e a forma do Putin de ver o mundo está explícita aí. Para ele, só existe um povo russo, que é o povo que abrangia a antiga Kiev de russo. Só que ainda na modernidade, em 2018 houve uma divisão muito séria na Igreja Ortodoxa. Então, muitos cristãos ortodoxos da Ucrânia declararam independência do patriarcado ortodoxo russo. Um movimento que os líderes ortodoxos russos, obviamente, rejeitaram. Mas o que eles pediram? Depois de mais de 330 anos de vinculação entre as igrejas ortodoxas, que houvesse uma separação muito clara entre o patriarcado de Moscou e o patriarcado de Kiev. A Igreja Católica Apostólica Ortodoxa em Constantinopla, liderada por Bartolomeu I, que é o patriarca grego, reconheceu o corpo ucraniano e tornou a Ucrânia o lar de pelo menos 2 grupos cristãos ortodoxos diferentes, um que aceitava a liderança de Moscou e um que aceitava a liderança de Kiev. Essa divisão complicou as já tumultuadas relações russas com a Ucrânia, porque o Kremlin sempre utilizou a Igreja Ortodoxa Russa para exercer uma forma de pressão política, religiosa e filosófica. Então a Igreja ela é um instrumento de poder muito forte na região. Ela traz em si não só a cosmovisão formativa desses povos, mas a visão de mundo que eles abrangem. A partir do momento que essa divisão começa a se tornar muito grande, e você cria dois patriarcados distintos entre si, você cria um problema político muito sério. Quando a gente traz essa disputa para a guerra agora, de 2022, eu trouxe aqui citações importantes. Que Deus nos livre que a atual situação política na fraternal Ucrânia, tão próxima de nós, tenha como objetivo fazer com que as forças do mal, que sempre lutaram contra a unidade da Rússia e da Igreja Russa, ganhem vantagem. Falou o patriarca Kirill. Que o Senhor preserve a terra russa, disse ele. Quando digo russa, uso a antiga expressão da crônica primária, aquela que a gente viu lá atrás, já citada anteriormente, que inclui Rússia, Ucrânia e Bielorrússia. Então, para ele, o que está acontecendo é uma guerra entre irmãos, mas que não pode destruir a unidade, essa visão única. Já o que seria agora o patriarca da Ucrânia, diz o seguinte: o espírito do anticristo opera no líder da Rússia, cujos sinais as escrituras nos revelam. Orgulho, devoção ao mal, crueldade, falsa religiosidade, disse Epifânio. Isso está publicado no site da Igreja Ortodoxa da Ucrânia. Ele compara, inclusive, as ações de Putin a Hitler. É uma comparação bastante pesada e bastante séria. O Epifânio, que é o metropolita de Kiev, de toda a Ucrânia, ou seja, o mais próximo que existe de um primaz, elogiou as pessoas heróicas de seu país que estão se defendendo dos ataques da Rússia. Cada hora de nossa resistência inspira mais e mais pessoas ao redor do mundo a apoiar a Ucrânia. Então, no discurso aqui,
do Epifânio, fica muito claro que ele não enxerga essa unidade do povo de Rus e Kiev. Eis o choque de visões da cosmovisão russa e da visão ucraniana. A Ucrânia entendeu que, como Estado soberano moderno, ela não está incluída numa cosmovisão que a permita ser independente pelos russos. Mas por ela, sim. Ela já entende que está disposta a abraçar o Ocidente e os valores que estão aqui. Já a Rússia, Bielorrússia e Ucrânia, na visão do Putin, tem que ser o mesmo lugar. Tem que ter o mesmo povo, a mesma identidade étnica que os diferencia do resto da Europa. Então, a gente conclui como, né, que a cosmovisão que guia o mandato do Putin, tido por muitos como um novo czar, por vários jornais e por vários analistas, é permeada pela presença religiosa e o seu dever de unidade, que é o foco espiritual da crença cristã. Esse dever de unidade faz com que o Putin veja na Ucrânia e na Bielorrússia um povo legítimo, pertencente a um líder legitimado. É como se ele, o czar, tivesse vários protetorados, que também têm seus níveis de poder, mas estão sob julgo da liderança dele. Então, dessa forma, o russo, descendente de Rus, não é europeu, como os outros do continente. É uma formação étnica à parte, com uma percepção histórica e uma missão totalmente diferente dos outros. Achei importante ressaltar esse tema e trazer isso a um vídeo próprio, porque não dá para escapar num conflito dessas dimensões o papel da cosmovisão, o papel que a Igreja Ortodoxa estabelece. E daqui em diante, os próximos vídeos que vão versar sobre a história russa ainda versarão sobre o papel da religião, tanto em conflitos quanto na consolidação da parte interna. Para se ter uma ideia do poder da Igreja Ortodoxa na visão russa, só lá Pedro Grande conseguiu transformar a Igreja Ortodoxa em uma instituição de Estado devidamente burocratizada, porque até então ela era o poder maior para muitos czares. Então, espero que tenham gostado, espero que isso acrescente no tema da análise do conflito, e estamos à disposição. Então, espero que essa análise tenha auxiliado na análise do conflito, e agradeço os feedbacks e quem puder se inscreva no canal. Obrigado.